Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nós estaremos falando aqui sobre reino, justiça, graça. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, já comenta, compartilha. Não esqueça de comentar suas experiências para edificação de outros também, que precisam ser edificados também através da sua vida. Então, aqui, hoje nós estamos dando continuidade do que falamos sobre o Espírito Santo ser o combustível da nossa alma, ser a força propulsora do nosso ser. Estamos vivendo numa geração onde vemos que muitas pessoas estão afadigadas, estão cansadas e nós não sabemos muitas das vezes o porquê. Tem pessoas que têm problemas hormonais, pessoas que têm problemas de saúde, pessoas que têm uma alimentação errada, não praticam exercícios físicos e tudo mais, e vive sim uma vida cansada. Mas eu estou falando aqui de um reino espiritual. Tem pessoas que têm todo esse tipo de prática, uma boa alimentação, tem uma vida bem ativa, de exercícios, tem tratamentos com psicólogos e mesmo assim se vê diante de certas situações que não conseguem romper, não conseguem avançar, não conseguem ter a força necessária para caminhar com Cristo. Então, a essas pessoas eu me atenho hoje ao que falamos no outro vídeo do Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa força propulsora, a nossa força que nos leva, que nos anima, que vai nos fazer nos avançar. Então, o Espírito Santo tem uma condição para ele estar em nós, agindo com sua força, agindo com seu poder. E uma das coisas é não termos uma vida de pecado. O que é pecado? Você agora que está chegando no canal e não é cristão, mas se interessa por ouvir, é simpatizante do Evangelho e quer saber um pouco mais do reino, eu vou explicar tintim por tintim, tá? Então, o que é o pecado? O pecado nada mais é do que errar o alvo. E quem é o nosso alvo? O alvo é Deus. Então, todas as vezes que nós desobedecemos as ordenanças de Deus, o que eu creio a maior ordenança, a maior vontade revelada de Deus está na palavra. Quando nós desobedecemos, o que acaba acontecendo? Nós pecamos. Essas ordenanças, vemos que essas ordenanças não são de proibição, de castigo, não, é como de um pai para um filho. Deus nos estabelece ordenanças para que nós venhamos seguir, até mesmo para o nosso cuidado e nossa proteção. Então, esse cuidado, esse amparo está completamente discriminado na sua palavra. Então, quando nós desobedecemos, nós pecamos. E o que envolve o pecado? O pecado ele é envolvido pelos desejos desenfreados da carne, pelas concupiscências. O que é concupiscência? Desejo desenfreado. E em 1 João 2,20 ele vai dizer que há 3 tipos de desejos desenfreados: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E é o que está presente no mundo, é o que governa o homem, o mundo, o homem que é liderado pelos seus desejos, pelas suas vontades. Então, pecar é isso. Quando nós nos convertemos, aceitamos Cristo Jesus, nós já não somos mais liderados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. E aí precisamos decidir abandonar o pecado, abandonar as nossas vontades, para que assim agora venhamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, já sendo guiado por Ele, abandonando o pecado, nós podemos ter uma comunhão plena com o Espírito Santo, que é a nossa força prepulsora, né? Então, assim, Raquel, mas faz separação? Faz separação. Aonde há o pecado, o Espírito Santo não pode estar. Não pode estar. Aonde há uma primazia do seu desejo, da sua vontade, por exemplo, uma pessoa que não consegue jejuar, é uma pessoa que coloca em primazia o seu ventre. É uma pessoa que não tem, provavelmente, equilíbrio de como se alimenta. Tem um desequilíbrio aí.
pode parar para analisar. Então, uma pessoa, a não ser salvos aqueles que têm problemas de saúde, que tomam remédios, eu não estou falando desses tipos de pessoas, estou falando do desejo da carne, estou falando de uma pessoa saudável, ok? Então, faz uma separação. Por quê? Porque é onde a primazia, se jejum é um ato de entrega, se jejum é para nos abdicarmos, para estarmos mais perto espiritualmente do Senhor e nós não conseguimos fazer isso, estamos colocando em primazia o nosso ventre. Então, tudo que colocamos de primazia dos nossos desejos se torna pecado e aí o Espírito Santo não pode habitar. Então, em Isaías 59:2, eu cheguei a anotar, a palavra de Deus vai dizer assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem os seus rostos para que não vos ouça. Digere aí. Digere que eu estou digerindo aqui. Tem coisas que não tem conversa com Deus. Deus não está onde está o pecado. Então, vemos que quem quer ter o Espírito Santo, para ter essa força, para ter esse ânimo, para ter essa garra, primeiramente precisa abandonar o pecado. Porque Romanos 8:8 vai dizer assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, que nós não venhamos mais ser conduzidos pela nossa vontade, nem pelos nossos desejos, que nos fazem estarmos longe do Espírito Santo, que é a nossa força, que é o nosso ânimo, que nos impulsiona, que nos faz avançar. Então, precisamos, desculpa, tá, gente, pelo barulhinho, porque meu filho está presente, mas precisamos entender isso. Precisamos abandonar esse pecadinho. Esse pecadinho que está escondido, essa coisa que você não consegue deixar, sabe? Aquilo que o Espírito Santo já te incomodou muito tempo e você não consegue deixar, tá na hora de abdicar. Porque a força que você quer e você precisa está em Deus. Mas se você não abdicar, não tem como. Então, precisamos colocar tudo em Deus e abdicarmos. Às vezes, tem pessoas que provavelmente pode ter dificuldade de abdicar. Por exemplo, eu estava dizendo, se você tem buscado de Deus, Senhor, me ajuda, eu estou sempre nesse perrengue de finanças, minha vida profissional não avança, minha vida financeira está estagnada, mas aí você tem uma transgressão de um princípio bíblico, que é o dízimo e as ofertas. Você acha mesmo que você vai conseguir romper na área das finanças? Então, a gente precisa atentar a isso é muito importante. E às vezes você fica desanimado, fica frustrado, tenta, abre negócio, fecha. Então a gente precisa ver se alertar e se atentar para certas coisas. Você que está chegando agora e que, por exemplo, pode estar assim, mas Raquel, olha, eu tenho anos de práticas em certas situações que eu sei que a Bíblia condena. Muitas das vezes você pode estar preso a algum tipo de vício, pode estar preso em algum tipo de relacionamento. Um conselho que eu te dou, seja sincero com Deus. Abra o seu coração e peça, Espírito Santo, me dê a força para abandonar o meu pecado. Para assim ter o Senhor em mim. Porque a palavra de Deus diz em João, Jesus vai dizer que sem Ele nada podemos fazer. É mentira do diabo colocar em sua mente que você precisa primeiro deixar as coisas para se entregar a Jesus. Não, eu vou deixar as coisas para poder seguir Jesus. Não faça isso, você não vai conseguir, nunca vai conseguir. Você precisa sim ser sincero, Senhor, eu sou assim, eu sou assim. Eu lembro que quando eu me converti, eu fiz uma lista.
nossa, de todos os meus defeitos e de problemas que eu precisava e que eu via que eu era muito presa, de alguns vícios que eu era presa e eu precisava ser liberta. Então eu fiz uma lista e eu falava todo dia em oração com Deus: Senhor, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assado, eu sou assado, eu sou assado, mas eu quero que o Senhor me liberte. Espírito Santo, me ajude. E aos poucos, com o passar do tempo, eu pude ver a mão do Senhor me ajudando. Aquilo que outrora me fazia querer pecar e ter um desejo desenfreado, já não fazia mais os meus olhos brilharem. Já não, com o tempo, foi ficando mais fácil dizer não para mim mesmo e para as minhas vontades. Então, é convidar, é abrir o coração. Evangelho é relacionamento. Faça isso hoje, faça esse teste, comece aqui, decida. Se você não tem forças, deixa o seu nome aí, nós vamos estar orando. Não precisa especificar a área que você está, né, precisando de ajuda, mas coloca aí nos comentários, coloca seu nome: olha, estou precisando de uma ajuda, eu quero me desvencilhar disso, mas eu não consigo. Nós estaremos orando e intercedendo pela sua vida, sabe por quê? Porque assim como eu venci e consegui ser nova, eu não estou totalmente tratada, tá, gente? Porque se já estivesse completa, a gente já estava no céu. Mas eu consegui vencer coisas cruciais, como, sabe, muito cruciais de caráter em Deus. Eu consegui isso em oração, em perseverança na oração, entende? E isso sim vai te dar força, você vai ficar mais animado. No dia seguinte, quando você conseguir dizer não para aquilo que te dominava, você vai conseguir se sentir mais animado, mais com força. O Espírito Santo vai começar a dominar a sua vida e você vai ter toda a força necessária que você precisa para avançar em qualquer área da sua vida. Que você receba o Espírito Santo de Deus na sua vida e que ele seja a sua força, ele seja o seu bálsamo, ele te ajude em suas fraquezas, que ele seja o seu guia, que ele seja tudo o que você precisa em todas as horas e em circunstâncias, porque ele é suficiente. Cristo é suficiente para nos alcançar em todas as áreas da nossa vida. Que Deus possa te abençoar. Não esquece de comentar, compartilhar, que você seja abençoado. Graça e paz.